E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 17, cuja temática é comparação. Esse é o nosso último episódio do ano, então você que, quem sabe, nos acompanhou aqui durante esse ano inteiro de gravações, de podcasts aqui, eu quero te agradecer pela sua audiência, por você ter permanecido aqui conosco durante todo esse ano, e quero te dizer que já na próxima semana nós já teremos outro episódio também, então para você não perder um segundo aqui de contato conosco aqui no Ministério. Gente, eu quero te lembrar, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, a você entrar na sua loja de aplicativos aí e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários, para você ficar por dentro de todas as nossas novidades, sejam dos devocionais aqui do Ministério, seja também do conteúdo dos nossos parceiros, da ESRIS, da BC2, do The Bible Project em português. Então tem muito conteúdo legal e a melhor parte vem agora, são todos gratuitos. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora dessa. E também, se você não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. Pessoal, eu sou o João Heck, mais uma vez estou aqui para apresentar o Conexão Universitária, sou membro da Alcance Curitiba, sou acadêmico de psicologia, quase me formando no 10º período. Eu sempre digo isso aqui, eu não aguento mais a faculdade, eu amo a universidade, eu amo o meu curso, mas o ciclo está se encerrando, então eu estou terminando psicologia, tenho 24 anos, sou noivo da Renata, estou prestes a casar, a começar uma família, e fui líder do Dunamis Pockets na PUC durante 2 anos e meio, fiz parte da liderança da rede também, e é isso aí. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo duas mulheres de Deus, que irão falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é sobre comparação aqui com a gente. Eu quero que elas se apresentem. Alexandra, por favor, Ale, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você. Oi, gente. Oi, João. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de a gente poder falar sobre, né, o tema de hoje. E eu, assim, primeiramente, sou alguém que ama muito Jesus e a palavra de Deus, né? Então, realmente acredito que todos os segredos de como viver uma vida sábia, de como viver da maneira que a gente tem que viver, estão na palavra de Deus. Sim. Sou jornalista, sou escritora, pastora também. Hoje estou morando em São Paulo, né? A gente estava falando que tem hoje uma paulista que está morando em Tem uma Curitiba, paulista com a gente também. que estou morando em São Paulo. Pela graça de Deus, vim para cá, Deus me direcionou a estar aqui nesse tempo, e sou parte da Igreja Relevância aqui em São Paulo. Show, show, Ale. E aqui, eu vou fazer a divulgação mais uma vez. A Alexandre escreveu um livro aqui, ó, Coragem, Apresente-se à Vida. Então, pessoal, sobre esse tema que a gente está falando aqui, sobre comparação, o livro, ele trata muito sobre esse tema de você não viver às custas do que os outros esperam de você, mas que, de fato, você viva a vida que o Senhor tem para você. Então, a Lê, escritora, escreveu esse livro sensacional. Onde que a galera pode comprar, Lê? Então, nesse momento, gente, eu acho que a melhor forma é na Amazon o livro digital mesmo. Então, rapidinho você tem acesso lá e pode ler e continuar a refletir sobre esse assunto, né? Então, se você digitar o título Coragem, Apresente-se à Vida, na Amazon, vai aparecer. Se você fizer muita questão da cópia, né, física, manda uma mensagem lá no Instagram, @lemonteiro. Boa, boa. Fechou, fechou, Ale. E, gente, temos aqui a nossa convidada, que é paulista, mas que mora aqui em Curitiba também. Duda, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda. Eu sempre me apresento assim, eu brinco, falo, meu nome é Maria Eduarda, mas vocês podem sempre me chamar de Madu, Duda ou Góes, que é o meu sobrenome. Eu tenho 21 anos, eu faço parte da PIB de Curitiba, né, que nem se falaram, eu sou paulista, mas eu sou curitibana, na verdade, que eu tô aqui desde pequenininha, né. Eu faço engenharia eletrônica na UTFPR, tô na metade do curso,
terminando aí o semestre, então vai dar tudo certo, né, esse final de semestre. E eu já participei da liderança de células lá na PIB quando eu era adolescente. Agora eu faço parte da liderança dos universitários, estou chegando aqui no Pão Diário também. E é uma honra fazer parte aqui, estou bem feliz. E obrigada pelo convite, acho que vai ser super legal esse tempo. Não, vai ser muito bom, vai ser muito bom. A Duda é nossa escritora voluntária aqui também, do Conexão, do PDU projeto nosso mais para frente também. Então, Duda, é um prazer gigantesco ter você aqui com a gente também. Pessoal, vamos para a nossa temática então? Comparação. Pessoal, que tema tão importante e relevante que nós temos para tratar aqui. É algo que realmente nós sabemos que, se não soubermos lidar com isso de fato, isso vai paralisar a nossa vida. Eu sempre digo que, cara, é um modo sobrevivência que é ligado quando nós vivemos, de fato, às custas do que os outros pensam ou esperam de nós. Eu queria começar perguntando para a Alê. Alê, por que a gente se compara? Vai! Você sabe que você estava falando, eu estava lembrando, recentemente eu li um livro de um autor chamado Jordan Peterson, e ele estava falando sobre... Ele também é psicólogo, psicanalista, eu acredito. Ele é cristão, e ele estava falando sobre como, desde que a gente nasce, a gente busca aprovação, né? Certa aprovação do que a gente faz. E, de certa forma, isso é natural, é até importante que a gente tenha essa percepção de se o que a gente está fazendo é aceitável socialmente ou não. É parte da nossa formação, né? Como pessoas, formação do nosso caráter, até desenvolvimento das nossas... os nossos sentidos emocionais, né? De como agir, do que é bom, do que não é. Mas a comparação, ela passa disso, porque é mais do que você estar num ambiente onde você se relaciona e onde você tem padrões, né, de comportamento, mas você pensar que você precisa ser igual a alguém, ou que alguém precisa ser igual a você para que você alcance certo reconhecimento ou certo sucesso. E aí eu acho que a gente se compara justamente porque todo mundo está buscando, desde que nasceu, algum reconhecimento, né? Tudo aquilo que é aplaudido é mais ou menos o caminho que você vai seguir. E a gente está sempre buscando esse lugar de reconhecimento e de aprovação. Então, isso nos leva a nos comparar, porque quando você tem um lugar que você quer chegar, e que é natural, que todos queremos chegar a algum lugar, e aí você olha para o lado e tem alguém que parece estar sendo bem mais sucedido do que você, então isso já é, a qualquer momento, o que nos instiga a comparar, assim. E aí o outro é também quando alguém não está, né, nessa mesma pegada, ou tipo, você olha e menospreza o que alguém está fazendo, e você também se compara. É engraçado isso, que às vezes a gente precisa que alguém esteja mal para que a gente se... Mas eu vejo, assim, para mim, acho que a comparação está muito ligada a essa necessidade de aprovação e de alcançar o sucesso. Sim, não, faz total sentido, Ale. E aí, Duda, por que você acha que a gente se compara? Então, na verdade, achei bem legal o que a Ali falou, porque eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a minha opinião. Eu acho que a gente tem algumas vezes, algumas perspectivas nossas um pouco distorcidas em algumas áreas das nossas vidas, né? Como assim? Por exemplo, a perspectiva do que é sucesso. Às vezes a gente compra uma ideia do que é um sucesso de acordo com o que o mundo vende, que a mídia vende, não necessariamente de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Ou uma distorção, por exemplo, da nossa identidade.
que é justamente isso, que é quando eu começo a construir a minha identidade baseado no aval das outras pessoas, baseado naquilo que as outras pessoas vão dizer para mim se tá bom ou não. E aí entra muito nisso que a Alia falou, de eu vou me construindo, eu vou moldando, eu vou tendo as minhas ações de acordo com as expectativas das outras pessoas. Então, eu estou fazendo para agradar os outros, para eu fazer parte de um grupo, para eu ser aceito. E eu acho que isso também é muito social, né? É normal do ser humano fazer parte de um grupo, querer pertencer a algum lugar. E aí você acaba se colocando em condições ou agindo de certas maneiras justamente para que você seja aceito, para que você agrade as outras pessoas. E aí você tem essa identidade sua um pouco distorcida, porque nós entendemos que a nossa identidade tem que estar no Senhor. Sim. E aí a gente acaba tendo, às vezes, algumas perspectivas. Por exemplo, o que é o melhor, o que é o bom? E aí, porque tem muito isso, né? Comparação. Então, tem algo melhor, teoricamente tem algo pior. Mas o que é o bom? Quem disse que aquilo é o bom? Sabe? Por que você ter algo, por que você ser algo é o melhor ou é ter o melhor? Quem que disse isso? Por que seria melhor para você? Né? Porque a gente tem realidades diferentes, nós temos sonhos, nós somos pessoas diferentes. Então, por que eu ter algo, eu ser algo é necessariamente o melhor se às vezes na minha vida não faria nem sentido? E às vezes eu acho que a gente acaba tendo essas perspectivas assim um pouco distorcidas. O nosso coração às vezes ele não está bem no lugar certo e é difícil socialmente. A gente acaba colocando muito, que nem a Elia falou, um pouco para as outras pessoas em atender a certas expectativas, ao invés de colocar em valores da palavra, buscar a nossa identidade no Senhor. E a gente vai tendo um pouco de se comparar. Então, eu preciso disso, ou a outra pessoa tem isso e eu preciso para mim. Mas quem que disse isso, tá? Então, eu acho que às vezes a gente tem um pouco, assim, disso, dessas nossas perspectivas em algumas áreas da nossa vida um pouquinho, assim, distorcidas, sabe? Muito bom, muito bom. Acho que isso que vocês trouxeram, né? Acho que o principal, trazendo um pouquinho para esse lado que a Duda trouxe agora de pertencimento, isso é uma necessidade básica do ser humano, pertencer, né? Você fazer parte de algo. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a minha linha teórica que eu mais gosto e quero seguir na psicologia é a terapia cognitivo-comportamental. E ela tem como base que todos os seres humanos eles têm crenças nucleares baseadas em 3 Ds: desamor, desamparo e desvalor. Então esses 3 Ds eles geram maneiras com que nós pensemos e enxerguemos o mundo de uma maneira talvez distorcida, né? Então essa falta de amor, essa falta de amparo e essa falta de valor faz com que nós enxerguemos o mundo de uma maneira distorcida. E trazendo para esse lado da comparação, é um fato que todos nós, de alguma forma, se não fomos amados um dia, se não fomos valorizados ou se não fomos amparados, vamos olhar para o que o outro tem, comparar com o que nós temos, e o que o outro tiver vai ser sempre melhor do que o que nós temos. Então, isso afeta diretamente quem nós somos, porque se soubermos quem somos, não teríamos esse problema de comparação. Por mais que muitas vezes a gente abra agora o nosso Instagram, todos nós aqui, e a gente está vendo, cara, tal pessoa está fazendo uma viagem que eu queria fazer. Você pode pensar assim, nossa, como seria legal se eu fizesse essa viagem? Mas aquilo já não consome mais seu coração, no sentido de não te afeta até certo ponto para que você peque, né, contra o Senhor, tendo inveja ou, enfim, menosprezando aquela pessoa, dizendo assim, mas ela não tem o que eu tenho, que é isso aqui, sei lá, tipo, não tem o emprego que eu tenho. E a gente, como coração humano, eu acho que o que a Lê falou antes é muito chave também. A gente sempre tenta olhar para, tipo assim, tá, eu não tenho aquilo, mas eu tenho tal coisa. Tipo assim, a gente quer tentar sempre de alguma forma, ou se a gente está passando por algum momento de dor, tipo assim, poxa, mas fulano de tal está passando por tal coisa. A gente sempre tem uma maneira de colocar o outro do lado para que a gente possa medir ou se temos a mais ou se temos a menos, né? De ficar nesse trâmite. E eu gosto muito do que a autora do devocional ela trata, que a comparação ela gera ou uma coisa ou outra, ou as duas, né? Que são sentimentos, ou sentimento de superioridade, ou sentimento de inferioridade. E o primeiro que eu quero conversar com vocês é sobre o sentimento de superioridade. E assim, a gente sabe que nós podemos traduzir
o sentimento de superioridade por um pecado bem conhecido nosso chamado orgulho. E eu queria perguntar para Duda. Duda, o que o orgulho ele é capaz de gerar no nosso coração? Fala aí para a gente. Então, eu acho que assim, o orgulho, ele não só no nosso coração, né, mas vou falar assim, no aspecto vida mesmo, em geral, eu acho que o orgulho, ele afeta muito a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas e com o Senhor, né? Eu até estava comentando antes aqui, né, com vocês, que eu li aquele livrinho, né, Ego Transformado. E ele fala muito que o orgulho, ele é sempre caracterizado pela questão do mais. Então, assim, você não é satisfeito nas coisas que você tem, você não fica feliz simplesmente por ter coisas, é por você ter mais que o outro. Então, é porque eu tenho mais que você, porque eu faço mais que você, porque eu sou mais que você. Então, é sempre a satisfação no ser mais do que o outro. E eu acho que isso prejudica muito o nosso relacionamento com as outras pessoas, porque você sempre está colocando, que né, a gente está comentando aqui, ou a pessoa para menos ou a pessoa para mais em relação a você. Então, ao invés de você simplesmente aproveitar, estar ali, ter um coração grato pelas coisas que você tem, ser feliz pela outra pessoa, pelas coisas que ela tem, você está sempre se comparando. Não, porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, porque eu sou mais, eu sou melhor. Ou, aquela pessoa é mais, aquela pessoa é melhor. E em quesito do nosso relacionamento com Deus, eu acho que assim, você ser cristão é uma quebra de orgulho diária. Porque viver para Cristo é literalmente a gente morrer para a gente. Então, não tem como, é a gente abrir mão de nós mesmos, do que a gente é, do que a gente pensa, para viver em favor do Senhor, para viver de acordo com a palavra. E isso é uma quebra de orgulho total, porque quando você é cristão, você está constantemente entendendo que tem coisas em você que precisam ser transformadas. Sim. E que o Senhor nos molda, e que a graça dele nos alcança. Então, acho que quando a gente tem um coração orgulhoso, e a gente vive dessa forma, a gente deixa de aproveitar a graça de Deus, a bondade de Deus sobre as nossas vidas, em nos amar, em nos cuidar, porque a gente está sempre assim, tipo, não, porque eu sou mais ou porque eu sou menos, e não dá o braço a torcer, sempre tem essa comparação, e a gente não aproveita a graça e a bondade de Deus, entender, tipo, Senhor, eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, eu tô aqui para ser moldada por você, e ser feliz pelo outro, ser grato pelas coisas que o Senhor te entregou. Então, eu acho que esse orgulho, ele gera, às vezes, um coração ingrato, gera uma dificuldade da gente se relacionar com as outras pessoas de uma forma, assim, gostosa mesmo, de ter um relacionamento legal, de ser feliz pelo outro e de aproveitar essa bondade, essa graça de Deus nas nossas vidas mesmo, que é uma graça transformadora que nos alcança, assim, né? Sim. E que nos faz olhar para o outro de forma diferente, né? Porque quando você entende essa graça, essa bondade de Deus sobre a sua vida, você olha para o outro, consequentemente, de uma forma diferente, muda, você olha em amor. Nossa, Sim. Jesus olha para mim dessa forma, como que eu não vou olhar para você dessa forma também, com tanto amor, com tanto cuidado, né? Então, eu acho que quando a gente deixa esse orgulho, assim, crescer no nosso coração, de querer sempre ser o mais, sempre, né, ser o melhor, eu sou mais, a gente dificulta isso, a gente trava essas coisas do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento com as outras pessoas também. Muito bom, Duda. E aí, Ale, o que você acha desse sentimento de superioridade? O que ele gera no nosso coração? O que o orgulho gera no nosso coração? Eu me lembrei de 2 textos bíblicos que eu gosto muito, né? Primeiro é Provérbios 16, 18, que vai dizer que o orgulho, ele precede a destruição e a arrogância precede a queda. Então, a primeira coisa que a gente pode falar já de cara é que o sentimento de orgulho, ele vai nos levar para um lugar de destruição e de queda. E é tão contraditório quando a gente pensa, porque a comparação voltada para o orgulho, né, onde eu preciso me colocar superior a alguém, é justamente um movimento que a gente se sente empoderado, que a gente se sente, né, no momento que está fazendo isso, respaldado, tipo assim, nossa, olha como eu tô bem, né, porque o outro não tá, então que bom que eu tô bem. E são escapes do nosso coração, às vezes, né? De você olhar ali uma situação ou a postura que alguém está tendo e exaltar como você é uma pessoa valorosa, em detrimento do que o outro está vivendo. Mas a palavra fala que isso, pelo contrário, não é um pedestal, que o orgulho ele vai preceder a queda. Então, isso é algo que o orgulho já traz, né? E a segunda coisa, e daí entra muito no finzinho do que a Góis estava falando, que é, né? Deus resiste aos soberbos, Tiago 4,6, mas dá graça aos humildes. Então, a segunda coisa que você perde de desfrutar quando você entra
pela postura de orgulho, de arrogância, da soberba, é que você deixa de desfrutar da graça de Deus. E é justamente, como a gente estava falando antes, a graça de Deus que vai nos possibilitar estar nesse lugar de paz com quem nós somos, com a jornada que nós temos que trilhar, com aquilo que eu até anotei aqui, né? Que a comparação ela surge no nosso lugar de falta e de falha. Né? É nesse lugar que falta algo para nós, que a gente não está satisfeito, é que a comparação encontra espaço. E é justamente nesse lugar de falta e de falha que a gente precisa da graça de Deus. Só que quando a gente usa como saída ou escape para a nossa comparação o orgulho, que é isso que a gente está falando, né, em primeiro lugar, quando a gente se coloca como superior às outras pessoas, compara para nos sentir melhor, a gente deixa de desfrutar da graça de Deus, que é aquela que opera de maneira multiforme, né? A palavra fala, então, assim, ela se adapta à realidade de cada um, ao que cada um tá precisando, e ela é maravilhosa, né? O que nos garante uma vida aqui. Então, acho que, assim, a gente perde muito quando a gente se coloca nesse lugar. Porque precede a nossa queda, o outro porque nos impossibilita de desfrutar da graça de Deus. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse livro que a Duda citou, que é Ego Transformado, do Tim Keller, e ele diz algo que é imprescindível da gente comentar aqui, que é que o ego, ele é insaciável, e ele é inflado. Então, parece que ele é porque ele precisa se manter cheio. Então, se a qualquer momento ele dá uma murchada, ele vai querer encontrar de alguma forma algo que o possa encher de novo. Só que, ao mesmo tempo, ele está cheio de nada, porque é ar, né? Você pega um balão, você enche um balão, ele está cheio, ele parece preenchido, mas no fundo ele não tem nada, porque é só ar. Então, o ego é da mesma forma. Qualquer coisa que acontece, ele estoura facilmente e pronto, acaba por ali. E lembrando um pouco, enquanto vocês estavam comentando, eu lembrei de uma situação pessoal que aconteceu comigo no meu auge dos meus 16, 17 anos, há 7, 8 anos atrás, já entendendo o que Deus queria fazer através de mim. Eu lembro que, nossa, uma vez eu vi que um rapaz mais ou menos da mesma idade que eu estava destruindo, assim, pregando evangelho, um monte de lugar e tudo mais, e eu só olhando, né, falando assim, pô, como eu queria viver isso, né? E aí eu lembro que ele falou uma heresia lá em uma das pregações. E aí eu falei, aí Deus, tá vendo? Tá vendo que você foi colocar um cara despreparado, você foi colocar um cara que não sabia, que não estuda a Bíblia, que você foi colocar nessa posição de destaque, Deus. Tipo assim, pô, e eu aqui me preparando, pô, você não vai fazer nada, vai deixar com que ele fale besteira e que eu fique aqui. E aí, sabe, Deus, com a graça dele, mas ao mesmo tempo, né, com uma voz de trovão, veio ao meu espírito e me disse assim, tá, mas e você foi chamado para o mesmo que ele? Para exatamente esse tempo, para aquele lugar, para fazer o que ele está fazendo? E eu falei, não fui. Ele falou assim, pois é, né? E que tudo tem um processo, e quem sabe Deus precisava usar ele naquele tempo, e é diferente comigo, que vou passar por um processo diferente do dele. E aí é que tá. Eu acho que é chave quando a gente entende o que a Duda começou a falar sobre, né, sobre nós sermos fiéis, né, ao que o Senhor tem para cada um de nós. Quando a gente entende isso, e nós nos colocamos nessa posição de Deus, eu vou te obedecer em relação àquilo que o Senhor tem para mim, que é diferente do que o Senhor tem para Alexandra, diferente do que o Senhor tem para Duda. Eu vou te obedecer, Senhor, essa é a minha porção e eu vou ser fiel até o fim com ela. A gente não quer mais se comparar, porque a gente quer de fato viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu gosto muito do que o Davi Heiker, ele diz algo muito chave a respeito disso, que ele diz assim, a cobiça ela é o oposto da gratidão. Muitas vezes a gente acha que a cobiça ela é o oposto da mediocridade, né? Você tem que ser ambicioso, você tem que sair da média, você tem que dar um passo a mais. E de fato, nós temos que ser ambiciosos,
mas a cobiça, na raiz mesmo da cobiça, ela é ingratidão, sabe? É você olhar para o que você tem e você, tipo, não é o que eu quero que o outro tem, e aí a comparação já vem junto, já entra tudo no mesmo pacote. Então, como a gente precisa ter cuidado para que o nosso coração ele não venha estar sempre se colocando numa posição a mais ou a menos, como daqui a pouco a gente já vai falar. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o orgulho? Eu me lembrei só de você falando, né? Depois quando estava falando também, de um episódio que eu vivi recentemente, porque eu me mudei, né, gente? Eu, tipo assim, tô em São Paulo faz 1 ano, mais ou menos, e numa nova família espiritual. Então, eu vim de uma igreja que é a igreja da minha família, dos meus pais, que a vida inteira eu estive lá, e hoje estou numa igreja que é nova para mim, né? Que eu ainda não conhecia profundamente, as pessoas não me conheciam. E então é diferente você desenvolver seu ministério num lugar onde você sempre esteve e num lugar que é novo para você. Sim. E eu acho que quando lugares são novos, a possibilidade de você se deparar com desafios e ser tentado a se comparar é muito maior, né, do que um lugar confortável. Porque o lugar confortável você já tem o seu lugar e tá tudo tranquilo. O lugar novo, né? É igual você chega numa sala de aula nova. É muito mais fácil você ter esse tipo de sentimento do que depois de 10 anos agora, no final do curso, chega na tua sala, você já não estava nem aí. Então, isso acontece com a gente dependendo da situação. E aí, recentemente, né, me pediram para fazer algo que era conduzir um talk, tipo isso que a gente está fazendo aqui, mas no culto, né? Aberto no culto. E eu era nova na casa, né? E aí o primeiro que a gente fez foi muito bom, foi sensacional. E eu sou perfeccionista, então assim, eu fiquei muito grata a Deus, que foi muito bom. É claro que a gente confia em Deus, mas ao mesmo tempo é a nossa cara que tá ali. Claro, com certeza. Então, né, a gente tem, né? Igual o João tá fazendo isso aqui, ele quer que vá bem, porque ele tá conduzindo. Sim. É desesperador, e aí essas coisas não dependem só de quem está apresentando, né? Depende do todo, enfim. E aí, graças a Deus, né? Primeiro, eu vi uma graça de Deus muito grande, e aí pediram para eu fazer de novo. E aí, eu confesso assim que eu já sabia que ia ser desafiador da segunda vez, e aí eu fiz, e eu não achei que foi muito bom. E aí eu acho que é esse momento que você pode, né, se comparar do tipo assim, meu Deus, eu acho que o primeiro pensamento que eu tive depois foi assim, nossa, será que não tinha outra pessoa para fazer aqui no meu lugar? E o que eu tenho... E aí, depois disso, de novo, eu fui chamada para fazer mais uma vez a mesma coisa. Eu já entendi que eu não vou poder fugir disso, que é algo que Deus está confiando nas minhas mãos, mas não é porque é algo que Deus nos confia que a gente sempre vai arrasar naquilo. Uhum. E mesmo quando a gente não arrasa... E daí entra essa questão do orgulho, né? Porque para o nosso orgulho, a gente quer não só fazer, você quer fazer e você quer ser o melhor. Uhum. E, que é o que eu estou entendendo, algumas vezes você não for o melhor, mas mesmo assim Deus quiser que você faça. É isso? Isso é extremamente desafiador. Uhum. Porque, tipo assim, ok, eu vou ter que dar minha cara a tapa para fazer uma coisa que eu não sei se vai ser o melhor dessa vez, se dessa vez vai dar certo, mas eu vou fazer porque Deus está me chamando para isso. E isso mexe muito com o nosso orgulho, que é tipo você estar num lugar que Deus está te chamando, mas não necessariamente você acha que você está sendo o melhor naquilo que você está fazendo. Uhum. Então, eu tenho vivido essa experiência, o que eu tenho entendido é que Deus, ele age independentemente da nossa capacidade. A gente Sim. fala muito isso, a gente sabe muito isso, mas quando a gente está à frente de qualquer desafio, a gente quer confiar 100% na nossa capacidade e você quer ter a garantia de que se você está fazendo, você é o melhor na sala para fazer aquilo. Uhum.
E às vezes o seu melhor, mesmo que você seja o melhor na sala ocasionalmente, o seu melhor às vezes não vai ser o melhor que poderia ser. Sim. E então, o que eu tenho entendido assim é que nisso que a gente vai sendo trabalhado e até aperfeiçoado. Só que quando a gente sempre quer se colocar nesse lugar de tipo, não, eu só faço se eu for o melhor, porque daí eu posso me comparar e falar assim, nossa, sou melhor do que os outros, estou garantido, estou bem. A gente não se dá a oportunidade de crescer, desenvolver e aprender, sabe? E deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas. E Deus está usando a nossa fraqueza, né? O apóstolo Paulo falava isso, né? Na sua fraqueza que eu sou forte. Então, eu tenho aprendido, assim, nesse lugar, entregar mesmo, assim, a Deus e falar, Senhor, tá aqui. Tá aqui, né? O meu pão e o meu peixinho. O Senhor tá me chamando para fazer, eu vou fazer. Mesmo sem a garantia de que eu vou sempre estar nesse lugar de perfeição e de que tudo, né, vai sair como eu gostaria. Sim, muito bom, muito bom. Muito legal, Ale, quando você estava falando, eu gosto muito de pensar em Jesus e nos discípulos, sabe? Porque o que Jesus fez através de Pedro, eu olho e falo assim, cara, por que não foi com o João? Entende? Porque assim, quando você compara os dois, você tipo assim, cara, João era muito melhor do que Pedro. Se você for colocar parâmetros, tipo assim, pô, o cara mesmo se disse, né, o discípulo amado por Jesus, você lê, né, o Evangelho de João, tipo assim, cara, ele escreve tão bem e tal, ele estava sempre ali perto de Jesus, ele que recostou o peito sobre Jesus, tipo assim, nossa, beleza. Mas, cara, Deus escolheu usar Pedro, tipo, para aquilo que ele tinha destinado Pedro para fazer, sabe? Pedro foi usado nas primeiras pregações e milhares de pessoas se converteram. Então, quando a gente olha para isso, fala assim, cara, por que Deus escolheu fazer isso? Pedro que era um cara impulsivo, Pedro que, tipo, cara, negou Jesus 3 vezes e João tava lá, tipo, de boa, por que não foi João? E porque é aí que tá o coração de Deus, sabe, em ele olhar o macro, sabe, olhar de cima, ter uma visão geral sobre tudo que está acontecendo, e ele ia saber que Pedro era aquela pessoa perfeita para aquele lugar e ele Pedro escolheu participar daquilo que Deus estava fazendo, né? Eu acho que pode falar, Lê, manda bala. Eu só ia falar que é interessante que, assim, você, por exemplo, escolheria João e talvez outra pessoa escolheria Lucas, entendeu? E outra ia achar que o melhor era não sei quem. Então, assim, é isso que a gente vive mesmo no nosso dia a dia. E acho que a gente precisa se lembrar disso, né? Ter esse olhar de graça, tanto com a nossa vida, mas como com a do outro, né? Não, isso faz total sentido, porque eu olho de uma maneira também que, assim, eu preciso olhar para tudo que eu estou fazendo hoje e pensar, eu sou 100% substituível. Eu sou 100% substituível. E assim, a única coisa que eu fiz foi dizer, Deus, eu escolho fazer parte do que você está fazendo. Eu não sou o melhor porque eu estou fazendo aqui, eu não sou o melhor podcaster, host de podcast aqui, mas o Senhor escolheu me colocar nesse lugar hoje e eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser fiel com aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Mas a questão é a seguinte, Deus, eu sei que se eu não estiver aqui, o Senhor vai trazer outro. E com certeza ele vai ser melhor do que eu. E tá tudo bem, mas o meu privilégio é fazer parte do que você está fazendo, sabe? Eu acho que quando a gente encontra esse lugar, é tão, como é que eu posso dizer, reconfortante, assim, sabe? Libertador. Libertador, essa é a palavra certa. Você olhar e falar assim, cara, eu não sou o melhor para isso, eu posso ter nascido para isso, mas eu posso não ser o melhor para isso, mas o Senhor me escolheu para esse tempo e para essa hora, sabe? Assim como Esther, também a mesma coisa. Ela foi escolhida para estar naquele tempo, naquela hora em que Mardoqueu vira para ela, quem sabe você não foi chamada para um tempo como esse, para estar nesse lugar específico hoje. Então, todas as vezes que eu olho para os discípulos e olho principalmente para Pedro, eu vejo como Jesus acreditou em Pedro,
né? E olhou para ele e falou assim, cara, mesmo que você me negue, mesmo que você faça isso, que você faça aquilo, eu sei quem você vai se tornar lá na frente. Eu sei com que tipo de amor você vai me amar lá na frente, que é um amor de sacrifício, não é só com um amor de amigo. Então, eu acho lindo quando a gente começa a entrar nesse lugar. E isso... Fala aí, Duda, tô vendo que você quer falar. Não, é que eu queria complementar, por favor. Porque eu acho que quando ele estava falando, eu também lembrei de uma história minha. Teve uma vez que eu preguei lá na igreja, e eu lembro que no final, depois, o que você faz? Você vai assistir, né? E, gente, daí, tipo assim, teve uns errinhos, umas coisinhas assim, e nossa, acabou comigo. Aí eu fiquei destruída. Eu falei, nossa, como que eu fiz isso? Como que eu falei isso? Foi horrível, foi horrível. Gente, eu fiquei, tipo, super mal. E eu também sou super perfeccionista, me cobro um monte, assim. Somos 13, e então. Aí, eu fui falar com um amigo. E aí ele falou algo pra mim que foi o que a Lê falou, que eu acho que é muito legal, que é tipo assim, você tá vendo que, olha o que Deus fez. Tipo, olha quanta gente aceitou Jesus. Tipo, as suas limitações, elas revelam a glória de Deus. Elas mostram que quem faz não é você, é o Senhor. Então, que bom que nós somos limitados, porque isso gera em nós dependência. Não sou eu que faço, não é algo em mim, não é a Maria Eduarda que tem um superpoder, que pode falar, que pode fazer. Não, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e é isso. Então, as minhas limitações, as minhas falhas, elas revelam a glória e a bondade de Deus. Porque, apesar de mim, ele continua se manifestando, ele continua fazendo, ele continua agindo. Porque ele é um Deus glorioso, porque ele é um Deus perfeito. Então, ele não precisaria de mim e, ainda assim, ele escolhe me usar com as minhas limitações. Porque elas revelam a glória dele, revelam que é pelo braço dele, não é pelo meu. E o Senhor faz apesar de nós. E é muito isso, eu tenho um coração disponível para servir. Senhor, eis-me aqui. Faz o teu querer, porque quem vai fazer é ele, independente. Eu posso ser a pessoa mais letrada, mais estudada, eu posso falar o português mais lindo que existir. Mas se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, não tem, não vai, não anda, porque quem faz é o Senhor. Então, que bom que a gente tem coisas, essas limitações, porque elas revelam quão glorioso é o nosso Deus e que é realmente ele que faz. Sim, muito, muito bom, Duda. E enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma frase que um amigo meu disse, que na grande maioria das vezes isso é muito verdadeiro, que é o quê? Todas as vezes que nós nos comparamos, nós diminuímos quem Deus nos criou para ser. E não é no sentido, tipo, eu preciso aceitar somente isso, Deus me chamou só para isso. Não, é que você tem tanta convicção de que Deus de fato te chamou para aquilo, que não importa como as pessoas enxergam aquilo. Você vai enxergar de uma maneira, cara, é incrível para o que Deus me chamou. Você olha com outros olhos, você não diminui ou coloca lá em cima, tipo, não, mas Deus me chamou para o Ministério Integral, e você que, tipo, vai trabalhar no mercado de trabalho, você é só mais um no meio da multidão. Tipo, não, você vai entender, não, Deus me chamou para isso, eu vou fazer com todas as minhas forças, vou fazer da melhor forma possível. Só que na grande maioria das vezes, nós sempre pegamos o que Deus nos chamou e colocamos para baixo porque o que o outro tem é mais alto, né? Então, nós diminuímos o que Deus nos chamou para ser. E quando a gente fala agora de sentimento de inferioridade, muitas vezes a gente faz isso mesmo, e nós, como brasileiros, nós sofremos de uma síndrome chamada síndrome de vira-lata, né? Que nós somos os coitados, que Deus esqueceu da gente, que, enfim, por N motivos, e nós vamos quebrar de fato com esse sentimento de inferioridade, porque nós temos muito a abençoar a nossa própria nação, como também as nações, né? O Brasil carrega diversas palavras proféticas de celeiro, como um celeiro de missões, então nós temos muito a abençoar as nações com o Brasil, enfim, com o povo brasileiro. E envolvendo tudo isso, a gente sabe que o sentimento de inferioridade muitas vezes carrega uma baixa autoestima. E eu queria saber de vocês já lidaram com o sentimento de inferioridade? Como que é isso para vocês? Queria perguntar, e aí, Ale, como que é para você? Vou falar de uma coisa bem prática, assim, né? Com certeza eu já lidei com sentimento de inferioridade. Eu acho que, enfim, a gente pode lidar com isso em várias áreas da nossa vida, mas essa semana passada eu estava super chateada porque tinha saído um monte de espinha no meu rosto. E aí, isso mexeu com a minha autoestima.
porque eu falei, meu Deus, eu não preciso. Eu falei, nossa, eu não quero mudar meu rosto, eu só quero que suma essas espinhas do meu rosto. Mas isso estava me deixando chateada. Por quê? Porque estava mexendo com a minha imagem, com a percepção que eu tinha sobre mim e com a percepção que eu imaginava que as pessoas iam ter a meu respeito. E aí, por um segundo, eu acho que o risco e o lugar que isso me coloca é assim, você começa a desvalorizar tudo que você é por causa de um ponto de falha ou que você não está satisfeita com ele. Sim. E uma frase que eu gosto, assim, de me auto-ministrar, mas em diversas áreas da minha vida, quando eu me sinto nesse lugar de inferioridade ou de falta de algo, é que, assim, a gente nunca pode deixar de fazer o que a gente pode. Caiu aí, voltou, né? A gente nunca pode deixar de fazer o que a gente pode fazer por causa daquilo que nos falta. E às vezes é justamente o que nos falta, que é tipo 10%, que nos impossibilita de viver os 90% do que Deus tem para nós. Tipo, Uau. sim, eu estava chateada com essa questão? Estava, mas isso é uma fase, mas isso é um ponto, mas isso é uma vírgula no meio de toda a história. E aí, eu acho que é isso que o sentimento de inferioridade faz com a gente, que é pegar esse ponto e ele ser o central, né? Ele consumir sua vida, ele ser tudo que você enxerga. Então, eu acho que é isso, assim, quando eu lido com esse sentimento de inferioridade, seja com relação à aparência, seja com relação, igual eu falei, a algo que eu queria que tivesse sido muito bom e não foi tão bom assim como eu esperava, o risco é esse. É tipo assim, isso se tornar a definição de quem eu sou e a definição de como a minha vida tá e a definição do que eu tô fazendo, né? Então, assim, você desce do altar, por exemplo, num dia que você não gostou da palavra e você fala, eu nunca mais. Às vezes eu falo com as meninas que caminham comigo, falo, minha vontade é de nunca mais fazer isso, mas Deus te chamou para fazer isso, né? Ou você, tipo, não tá feliz com a sua aparência, você fala, eu não vou sair de casa. Só que existe um chamado maior do que isso, que exige que você, naquele momento, saia de casa. Então, acho que é normal, em certos momentos, a gente lidar com o sentimento de inferioridade, mas ele não pode ser a palavra final, sabe? Da nossa vida, assim. Então, Sim. eu sempre busco me auto-ministrar muito nesse sentido, para não ficar presa nesse lugar, para que isso não seja maior do que o chamado de Deus, do que as coisas boas, do que aquilo que está acontecendo na minha vida. Uma coisa que eu até escrevi no meu livro, que eu acho que fala sobre isso, assim, é que muitas vezes a gente desiste de oportunidades antes da hora por causa desse sentimento de inferioridade e do medo, porque ele gera o medo de ser rejeitado. Então, quando eu penso sobre como vão pensar sobre mim, é o meu medo de rejeição, né? O medo do que vão pensar. E na nossa vida, muitas vezes, a gente suspeita que algo vai ser desfavorável e a gente cai fora antes. E aí a gente se rouba de oportunidades que Deus tem para nós. Então, eu falo muito sobre isso, né? E escrevo que a gente precisa aprender a encarar a rejeição. Tipo, talvez sim você vai ser rejeitado e talvez sim vão te olhar como se você fosse inferior, mas você não precisa, por isso, alimentar e cultivar o sentimento de inferioridade. Sim. Pela verdade da palavra. A palavra fala, né? 1 Pedro 2,9, que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, pessoas que foram tiradas das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para anunciar a bondade dele. Então, isso é muito vivo, isso é muito forte. Então, eu dei um exemplo aqui de momentos, né? De picos, às vezes, de sentimento de inferioridade. Talvez tenha alguém que está ouvindo a gente, Jô, que assim, isso é uma constante. Sim. Né? Talvez o meu exemplo foi tipo, eu me sinto assim por vezes e eu saio e dou passos para fora desse lugar, mas eu também imagino que existam situações em que isso é o dia a dia, né? Como você falou, o sentimento de uma nação, por exemplo.
Uhum. E aí a gente precisa mesmo cortar o mal pela raiz, de entender que Deus tem um destino e uma visão sobre nós. E a visão de Deus para nós, que nascemos de novo em Jesus, é que nós somos realeza. Sim. E não converge, né, esse sentimento de inferioridade com a visão que Deus tem sobre nós. Uhum. Não, eu acho que isso é muito relevante, Ale, quando a gente pensa que de uma forma ou de outra, tipo, sempre, é aquilo que eu falei anteriormente, sempre vai ter alguém melhor do que nós. Sabe, uma coisa é tipo assim, gente, eu estando noivo agora, né, e no processo, né, de noivado, de namoro e tudo mais, não adianta eu ficar pensando, tipo assim, cara, pô, a Renata vai me largar com o primeiro que aparecer. Tipo assim, se eu tivesse, né, essa baixa autoestima, né, esse sentimento de inferioridade o tempo todo ali batendo na minha porta. Porque assim, ela decidiu estar comigo. Sempre vai haver pessoas, homens mais bonitos do que eu, melhores do que eu. Sempre. Mas foi uma questão de escolha. Então, da mesma forma, muitas vezes a gente tem que trazer isso, essa consciência para o todo na nossa vida. Mas agora eu quero ouvir a Duda. E aí, Duda, você já lidou com esse sentimento de inferioridade? O que você pensa disso tudo? Acho que todo mundo, né? Eu queria, na verdade, começar falando uma frase do Spurgeon, que eu gosto, que eu acho fenomenal. Não puxando tanto assim para um quesito aparência, né? Mas um quesito mais daquilo que a gente faz, né? De serviço, enfim. E ele fala algo que é bem legal, que ele fala: meu filho, se Deus te chamou para ser um missionário, eu ficaria triste a te ver sendo reduzido a um rei. Cara, eu acho essa frase demais, sensacional. Porque quando a gente olha para o mundo, se você for um rei, é tipo o mais glorioso, né, que poderia ser. Mas na perspectiva do reino, sucesso é você viver em obediência ao Senhor. Sucesso é você fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então, se Deus chamou para ser missionário, seja um missionário. Porque isso é o top, o ápice do sucesso que você poderia ter, porque você está vivendo em obediência ao Senhor. Então, que nem eu falei no começo, né, que a gente comentou um pouquinho sobre identidade, eu acho que a gente precisa entender em Deus quem nós somos e o que nós devemos fazer. Uhum. Porque senão a gente sempre vai desejar aquilo que é do outro. E às vezes aquilo que é do outro não faz sentido pra gente, né? Então, tipo, porque o outro tem a profissão melhor, porque o outro tem o rosto melhor que o meu, o outro é melhor que eu. E a gente se desvaloriza, em vez de simplesmente olhar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quando eu estou vivendo em obediência a Deus, então eu estou vivendo uma vida de sucesso, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E óbvio que é muito difícil, a gente acaba se comparando, né? A gente olha e pensa: pô, mas eu não sou tão boa, mas poderia ter alguém melhor. E é o que o João está falando, sempre vai ter alguém melhor. A gente não é o melhor, e isso é graça de Deus, né? E no livro também, no Ego Transformado, do Tim Keller, ele fala algo muito legal, que é sobre a humildade, de fato, né? O que é você ser humilde? Não é sobre pensar mais de você, nem menos de você. É você pensar menos em você. É você esquecer de você e olhar para as outras pessoas. E, cara, eu acho isso muito legal. Porque quando a gente se coloca numa perspectiva sempre de menos, porque eu sou coitada de mim e tal, isso não é você ser uma pessoa humilde. É muito o que a gente está falando aqui. Você está, às vezes, desvalorizando, inclusive, aquilo que o Senhor colocou em você. Porque nós somos filhos amados. Essa é a minha identidade. Uhum. Então, é a bênção do autoesquecimento, né? De você entender que muito bom. não é aquilo que eu faço que define quem eu sou. O Senhor define quem eu sou. A minha identidade, ela é construída em Deus. E a partir de uma identidade firmada é que a minha vida ela vai agir de uma determinada maneira. Então, a gente não está fazendo e buscando o tempo todo fazer coisas para ser alguém, para ter a aprovação de alguém, ou, né, eu preciso trabalhar, porque senão eu não vou conseguir a salvação. Não. A minha salvação, ela já foi comprada numa cruz. Eu sou filha amada, isso é veredito dado. Eu não estou mais num tribunal de julgamento. O livro ele fala muito isso, que a gente constantemente se coloca todos os dias no tribunal para ser julgado pelas outras pessoas. Só que o tribunal que a gente precisava passar, de fato, Jesus passou no nosso lugar. Uhum. E ele venceu.
E a partir disso, eu sou hoje filha amada, eu sou salva. Essa é a minha identidade. E porque eu sou salva, porque eu sou filha amada, porque eu sou filha do Rei dos Reis, então eu me comporto de uma determinada maneira. Então não são necessariamente as minhas ações que elas definem quem eu sou, é a palavra de Deus quem fala quem eu sou. Então quando eu tenho essa identidade bem construída, então muda um pouco disso de olhar que eu sou menos. Pô, eu não sou menos. Eu sou aquilo que o Senhor fala que eu sou. E a partir disso eu vivo de uma forma para glorificar o Senhor. Então é bom quando a gente se liberta desse tribunal de julgamento, porque é o que a gente está falando aqui, né? A gente busca muito, né? A aprovação das outras pessoas. Então a gente sempre se coloca nesse tribunal. Então a gente senta todo dia lá para ser julgado pelos outros, para ver o que as pessoas vão falar da gente, para ver se a gente foi aprovado, se a gente não foi aprovado. E a gente se compara porque o outro é melhor, porque eu não sou tão boa nisso. E a gente pode ter a liberdade de sair desse tribunal, porque o que interessa é aquilo que o Senhor pensa de nós. Interessa viver aquilo que Ele tem para nós. E é óbvio que isso é difícil para a gente, né? Eu, por exemplo, nossa, nem tenho o que falar quantas vezes, né? Eu já olhei para outras pessoas, inclusive contei aqui, né, da pregação. Gente, eu falo assim, agora aqui brincando, mas por muito tempo foi muito difícil para mim. Eu não conseguia assistir de volta, porque me fazia muito mal. Eu falava, nossa, mas como que eu fiz isso? E não é esse o olhar de Jesus pra gente, né? Olhar para as outras pessoas e pensar, nossa, mas fulano fez isso tão melhor que eu, por que eu não consegui? Por que o outro tem isso e eu não tenho? E aí você olha, mas faz sentido? Faz sentido para sua vida, né? Que foi até a história que você comentou no começo, né, João? Tá, mas foi isso que eu pedi para você fazer? Não foi? Não. Tipo, faz sentido para sua vida? Você precisa disso? Não. E aí quando a gente para realmente pensar, tipo, pô, os meus sonhos são outros, né? Às vezes você olha para alguém e pensa, pô, empresário, bem-sucedido, eu queria ser. Mas o sonho da tua vida é ser mochileiro e pregar o evangelho pelo mundo. Faria sentido você ser um super empresário? Talvez não. E tá tudo bem. Então, eu acho que a nossa perspectiva, assim, em questão de comparação, de superioridade ou inferioridade, ela muda muito quando a gente entende a nossa identidade em Jesus. Então, quem nós somos? Eu sou filha amada, ponto. Ninguém me rouba isso. Essa identidade é a minha, foi o que o Senhor me deu, porque eu sou filha adotada, né? Nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus, porque esse era o seu prazer, isso que a Bíblia vai falar em Efésios, né? Então, eu fui adotada por Cristo, eu sou filha amada do Pai. Então, isso esse veredito, Jesus foi vencedor e esse veredito já foi dado. Ninguém vai roubar isso da gente, sabe? Então, eu acho que quando a gente entende essa identidade e a partir dessa identidade a gente vive de uma certa forma, isso transforma na nossa vida, porque a minha perspectiva sobre mim muda. Então, eu não estou olhando mais, para mim o tempo todo, porque eu isso ou aquilo. Não, Senhor, eis-me aqui, estou olhando para você, quem vai fazer é o Senhor. Então, me muda, me molda, porque nós precisamos ser moldados, né? E que graça é isso, né? Quando a gente olha e tá tudo bem eu olhar para mim e pensar, poxa, tem coisas que precisam ser mudadas, porque nós precisamos ser moldados. E graças a Deus, porque Ele nos alcança e nos muda. E isso é muito libertador, assim, tá? Então, eu acho que a gente passa muito por isso, mas existe uma graça de Deus que realmente nos liberta desse tribunal aí que a gente precisa sair. Muito bom, Duda. Enquanto você estava falando, eu lembrei de algo que, quando eu entendi, foi transformador para minha vida, história, para tudo na minha carreira, enfim, toda a minha vida. Que foi a respeito da parábola dos talentos. E quando a gente para pensar na parábola dos talentos, a gente sempre fica preso, né, mas Deus deu 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro, e aí um enterrou e tal, e tipo, Deus menosprezou e jogou fora, inclusive aquele que ele guardou. A gente sempre guarda só isso, né, dessa história. Mas o que mais me impacta nisso tudo é que para os 2 que multiplicaram, ou seja, para aquele que recebeu 2 talentos e para aquele que recebeu 5 talentos, o Senhor virou para eles e disse assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, assim, ele disse a mesma coisa para ambos, e ele disse que os talentos foram distribuídos conforme a capacidade de cada um. Ou seja, os 2 tiveram sucesso, que é o quê? Ser fiel com aquilo que o Senhor colocou na mão de cada um. Os 2 receberam a mesma aprovação de Deus, que é o quê? Foste fiel, no pouco sobre o muito te colocarei. Então, assim, olha a preciosidade disso quando a gente entende, cara, talvez Deus entregou 5 talentos para Duda, 2 para Alexandra e 1 para mim. Cara, e tá tudo bem com isso.
A gente não está aqui para colocar em xeque quantos talentos cada um tem. A gente está aqui para todos nós sermos fiéis ao que o Senhor nos chamou para fazer. E por último, gente, para nossa última pergunta, eu queria perguntar para vocês quais maneiras vocês enxergam que isso pode contribuir para que nós nos comparemos menos e possamos ter, de fato, uma identidade saudável em relação a tudo isso, não nos consideremos nem a mais, nem a menos, mas possamos ser humildes. De que maneira podemos ser mais humildes em relação a nós mesmos? Que maneira vocês enxergam isso? Queria perguntar para a Duda. Bom, né, acho que eu já até falei um pouco disso agora, né, eu acho que a primeira coisa é muito isso, né, eu vou falar de volta, né, a bênção do autoesquecimento, né, é de você olhar, pensar menos em você e olhar mais para as outras pessoas e realmente entender que tá tudo bem, e vou até falando bastante do livro, né, eu falei que eu de volta falar. E ele fala algo muito legal, que geralmente a pessoa humilde não vai ser lembrada porque ela foi uma pessoa humilde, ela vai ser lembrada por ser uma pessoa que olhou muito para os outros, que se preocupa muito com as outras pessoas. Eu acho isso muito legal. Porque é quando você para de pensar, tipo, ai não, né, que é aquela coisa, né, ai não, mas eu já fiz isso, ai, mas eu tô pior. Não, mas é quando você fala assim, não, mas e você, né, você se preocupa, você olha muito para as outras pessoas, você se interessa muito pelos outros, assim. Então, eu acho que uma das coisas seria isso, né? A outra coisa que eu falaria, eu acho que é muito essa questão que para mim é muito forte, que é ter a sua identidade muito bem construída no Senhor, é você entender quem você é, porque se você não sabe quem você é, você sempre vai procurar nos outros algo, né? Então, quando eu não tenho firme no meu coração quem eu sou, então quem que é a Maria Eduarda? O que a Maria Eduarda quer? Quais são os meus valores, né? E a gente, obviamente, olha para isso baseado na palavra de Deus. Então, quando eu não sei, quando eu não tenho isso bem estabelecido na minha vida, é muito fácil eu ir sendo moldada pelos outros e desejando aquilo que é dos outros, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma identidade muito firme no Senhor, e isso é relacionamento com Deus. É você entrar na presença de Deus e falar, Senhor, quem que eu sou? Né? Fala comigo, né? A gente tem medo da vulnerabilidade, às vezes, na presença de Deus, né? De falar, Jesus, eu tenho dificuldade. Às vezes eu não me sinto tão bom, fala comigo, porque Deus fala com a gente, né? Eu acho que é uma coisa que eu estava muito pensando, assim, quando o João falou que esse é o tema, que é que muitas vezes a gente olha para a vida das pessoas de acordo com aquilo que elas querem mostrar. E a vida real não é só o que os outros mostram, né? Não é só o que a pessoa posta no Instagram, posta no Facebook ou qualquer outro lugar. Quando você pega uma lupa e olha para a vida das pessoas, você vê que tem muito mais. E muitas vezes eu acho que o que gera frustração na gente é que a gente olha para os outros e a gente acha que a vida do outro é perfeita, que não tem problema, que não tem dificuldade. E aí a gente se coloca nesse lugar de comparação pensando, poxa, por que a minha vida não é a do outro? Por que eu não sou que nem o outro? Mas quando você vai parar para olhar, a vida da pessoa também tem dificuldade, porque nós somos pessoas, né? A gente tem problema, a gente passa por momentos difíceis. Então, eu acho que algo que é muito legal, que ajuda muito, é você ter referências na sua vida. Só que referências tem que ser pessoas com quem você tem tempo de mesa, gente que você pode sentar, conversar e conhecer a vida da pessoa. Porque aí você sabe o que acontece de fato. E aí, muito o que o João falou no começo, você tira o peso do teu coração desse sentimento de olhar para o outro com inveja, né? Tipo, ai, porque eu queria, e passa a olhar, cara, que pessoa massa, uma pessoa que me inspira. Isso para áreas diferentes da tua vida, né? Às vezes você tem uma pessoa que é referência para você em questão familiar, às vezes você tem uma pessoa que é referência para você em questão, né, profissional, espiritual, enfim. Então, eu acho que é muito legal quando a gente busca ter referências, mas referências que são pessoas que a gente de fato conhece, que você olha para a vida da pessoa e você sabe o que acontece, porque senão a gente se frustra muito. E aí a gente cai de volta em comparação. Então, tenha pessoas que você se inspira, e não com o coração pesado, mas que você olha e fala assim, cara, que pessoa legal. É legal escutar ela falando, né? Realmente me inspira. E tendo realmente a tua identidade bem firme no Senhor, porque daí o nosso coração, ele fica liberto dessa comparação, porque eu sei aquilo que Deus tem para mim, eu sei quem eu sou. Então, a gente vive, de fato, a graça de Deus, e acho que é isso, assim. Muito bom, Duda. E aí, Ale, o que você acha que são maneiras que a gente pode enfrentar tudo isso? Tudo que a Duda falou, super assina embaixo, mas vamos tentar completar aí depois, depois de tudo. Eu acredito que
Uma das coisas que você falou, João, no início, que é uma frase que me chamou a atenção porque tem sido minha oração, é a vontade de ser parte do que Deus está fazendo. E só isso. Essa realmente foi a oração do meu ano, quando eu entendi isso, que a gente é parte de algo, a gente não é o todo. Você aqui nessa terra é parte de algo que Deus criou. Você não é o todo. Você na história que Deus está construindo, é parte. E como parte, existe um lugar que é seu, que ele te deu. Nós somos chamados por ele, de fato, né? Então, nós somos chamados, nós somos escolhidos, mas nós somos uma parte. Então, eu tenho orado muito e falado, Deus, só me deixa ser parte do que o Senhor está fazendo. Eu só quero ser parte do que o Senhor está fazendo. E aí, eu acho que ter essa visão, esse coração nesse lugar, nos livra dessa comparação. Porque aí eu não tenho que ser nem o que eu acho que é o lugar de referência, nem o que outras pessoas pensam que é o lugar de referência, né? O lugar de sucesso, mas eu tenho que ser parte do que Deus está fazendo. E como filha de Deus, existe um lugar para mim de ser parte daquilo que Ele está fazendo. Então, eu acho que isso alinhado à identidade, propósito, que foram coisas que a Duda falou, né? Eu vou falar também sobre propósito agora, porque assim, quando a gente entende, a gente falou isso de outras maneiras aqui, mas quando a gente entende o para onde eu estou indo, para que eu estou fazendo, isso nos dá muita paz com relação a onde estamos e o que a gente está colocando na mesa, porque existe uma intencionalidade e um propósito naquilo. E aí tem coisas que têm muito peso para as pessoas e que são sucesso para outras pessoas, que de fato não deveria ser sua métrica de peso de sucesso. Mas você não vai abrir mão dessa sua métrica à toa. Se todo mundo está indo num flow, se todo mundo está dizendo que ali é o padrão de sucesso, você não vai simplesmente abrir mão de querer chegar naquele lugar. Mas se você tiver um propósito claro que te leva a priorizar outras coisas, então aí faz sentido que você abra mão dessas coisas que às vezes não são realmente compatíveis com o seu lugar e aquilo que Deus quer fazer. Então eu vejo que são duas coisas assim que eu deixo. Esse coração de só queira ser parte do que Deus está fazendo. Isso basta. E busque entender o propósito, e daí alinha, né, aquilo que é a sua expectativa a esse propósito. Amém, amém, Ale. Obrigado por essa palavra pastoral em último lugar. E eu vou só complementar com uma coisa, gente. Eu acho que é extremamente essencial quando nós entendemos que precisamos de pessoas perto da gente que nos façam voltar para a realidade. Seja quando nós pensamos a mais ou a menos de nós mesmos. Então eu sei, eu tenho amigos meus que quando eu estiver pensando a mais sobre mim mesmo, vão virar para mim e falar assim, vamos dar uma baixada na bola? Vamos dar uma segurada. E ao mesmo tempo, quando eu tiver tipo assim, cara, não, Deus não vai fazer através de mim, eles vão assim, cara, não, Deus já disse, ele vai fazer. Sabe? Então, quando a gente entende isso de fato e temos pessoas perto de nós que nos apontem esse caminho, que vão dizer verdades, né, para a gente quando a gente estiver precisando, isso é imprescindível. A gente precisa de fato de pessoas assim por perto. Gente, encerramos por aqui a nossa gravação, mais um episódio. Estou aqui lutando com o sol, deu para perceber. Estou lutando com o sol curitibano, raro sol curitibano. Mas, gente, quero agradecer você que acompanhou o nosso podcast até aqui. Agradecer mais uma vez a Lei e a Duda que toparam participar. Pessoal, mais uma vez que Deus abençoe vocês. Nós oramos para que você possa ter um ótimo
final de ano agora, ótimas festas de final de 2022 e um ótimo início de 2023, que o Senhor continue sendo sua prioridade, que nós possamos crescer ainda mais juntos no ano que vem aqui no Ministério. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês e até o ano que vem agora. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.